Olá pessoal, aqui é o professor Manuel Campos e nesse vídeo vamos continuar nossa série sobre TDD, Desenvolvimento Guiado por Testes com JUnit 5. No último vídeo, iniciamos nosso projeto do sistema bancário. Se você não viu o vídeo anterior, pause por um instante e acesse o card aqui em cima, pois expliquei detalhes do projeto e como usar o JUnit no Visual Studio Code, mas você pode utilizar qualquer IDE que desejar. Nesse vídeo vamos ver mais alguns detalhes do JUnit e um exemplo de como evitar testes intermitentes, que às vezes passam e às vezes falham. O código-fonte do projeto base está disponível no link na descrição, mas as alterações feitas no vídeo anterior são necessárias para podermos continuar. E vamos começar criando um teste para o método getSaldoTotal da classe conta. A documentação do método indica que ele deve retornar o saldo mais o limite. Então vamos criar um teste. Eu vou abrir a classe conta-teste que criamos no vídeo anterior. Vou definir um limite de R$500 e instanciar uma nova conta. Contas que acabaram de ser criadas devem ter saldo zero. Inclusive, você pode criar um teste para verificar tal saldo. Neste cenário, então, o saldo total será igual ao limite. Vamos então atribuir o limite da conta e obter o saldo total, verificando se ele é igual ao valor esperado. Vamos rodar todos os testes da classe e ele falhou porque não temos o código implementado ainda. Vamos abrir a classe conta e implementar o método, que é simplesmente o saldo mais o limite. Mas ao rodar os testes novamente, ele continua falhando. Vamos descobrir por quê. A mensagem de erro indica que foi lançada uma exceção Illegal State Exception, indicando que somente contas especiais podem ter limites. Isso a gente já sabia. O código está certo então. Neste caso, o problema é o nosso teste, pois não definimos a conta como especial. Depois de alterar e rodar os testes novamente, tudo passa. Não tenho falado do último passo no ciclo do TDD, que é a refatoração, pois o código é tão simples que não há o que melhorar. Vamos agora implementar o método depósito dinheiro, criando o teste primeiramente. Vamos lá na conta e entender o que o método faz. Se o método não existir no seu projeto, pois eu incluí ele recentemente, como ele tem a mesma estrutura do depósito cheque, é só copiar tal método e renomear. O depósito pode ser feito tanto por um funcionário do banco quanto em um caixa eletrônico. Neste caso, estamos considerando que todos os caixas eletrônicos do banco possuem contagem de cédulas. Assim, o depósito é confirmado automaticamente. Tal método deve apenas receber o valor, criar um objeto movimentação e adicioná-lo à lista de movimentações, atualizando o saldo. Agora que entendemos o que o método deve fazer, vamos criar o teste. Para este caso, vou definir as variáveis todas em uma única linha para ficar mais fácil demonstrar algumas particularidades. Vou criar uma nova conta que já sabemos que o saldo inicial é zero. A conta deve ser especial para podermos atribuir um limite, neste caso de R$500,60. O depósito será de R$500,80. Assim, o saldo total esperado é de R$1.001,40. Ao rodar os testes, este último obviamente falha, pois não implementamos o método depósito dinheiro, mas vamos lá implementar. Precisamos criar uma movimentação, e tal classe só possui um construtor que solicita a conta a qual tal movimentação será vinculada. Como estamos dentro da classe conta, usamos this para passar a conta atual para a nova movimentação. O código de tal construtor não está pronto, e obviamente precisa criar um teste e implementá-lo. Mas isso não impedirá nosso código aqui de funcionar. Depósitos em dinheiro devem ser confirmados automaticamente, e o tipo obviamente é C, de crédito. Definimos o valor para depósito, somamos tal valor ao saldo e incluímos a nova movimentação à lista de movimentações. O nosso teste simplesmente verificará se o saldo total confere depois de realizar um depósito, mas podemos fazer inúmeros testes apenas para esse método, pois ele realiza várias operações. Alguns exemplos de teste incluem verificar se o tipo da movimentação foi definido como crédito, a movimentação foi confirmada, o valor foi atribuído à movimentação e se a movimentação foi adicionada no final da lista de movimentações. E como já sabemos, para cada uma dessas situações, podemos ter vários testes com diferentes valores que sejam significativos para o cenário. Por exemplo, se tentarmos passar um valor negativo, o que deve ocorrer? Fica para você pensar e implementar isso. O código aqui é simples, certo?
Mas ao rodar os testes novamente, não parece tão simples, pois o teste continua falhando. Lhe asseguro que o código e o teste estão corretos, mas a primeira coisa a fazer é olhar a mensagem de erro. Ela informa que o valor esperado era 1001.4 e o obtido foi 1001.4, um monte de zeros e um 1 no final. É uma diferença na 13ª casa decimal, ou seja, uma diferença ínfima. Isso ocorre por problemas de precisão. Dependendo da aplicação, isso pode ser relevante ou não. Se fosse uma aplicação para cálculos de engenharia, esta diferença poderia ser relevante. Mas por que isso ocorre? Bem, não é um bug da linguagem Java. É uma característica de números de ponto flutuante, especificamente os tipos float e double. Ponto flutuante é uma forma de representar números reais a partir de uma representação inteira no formato valor vezes base elevado a um determinado expoente. É uma notação científica. Um número como 1,49 é representado como 149 vezes 10 elevado a menos 2. E por conta desse cálculo para se obter o número real, podemos ter erros de precisão com frequência. Mas tal inconveniente também não é uma exclusividade apenas de Java. Se você tentar fazer os mesmos cálculos em JavaScript, terá as mesmas imprecisões. Isso ocorre pois Java, JavaScript e outras linguagens implementam o recurso de números de ponto flutuante seguindo um mesmo padrão. Tais implementações buscam fornecer um balanço entre precisão e a faixa de valores que podem ser representados. Vou deixar alguns links na descrição com mais detalhes. Em face dessas características, pois de fato não é um bug da linguagem, podemos ter testes que passam ou falham com diferentes valores, quando deveriam passar sempre. Isto é um teste intermitente, que devemos evitar com todas as forças. Descobrir o problema de um teste intermitente pode ser extremamente difícil. Então, como resolver isso? Nossas variáveis double representam dinheiro. Para estes casos, normalmente só nos interessa até a 2ª casa decimal. Em casos específicos, como postos de combustível, o sistema considera até a 3ª casa. Então, ao usar asserts que comparam números float ou double no JUnit, podemos dizer que aceitamos uma diferença máxima, para mais ou para menos, entre os valores comparados. Isso é o delta, a diferença entre os dois valores. O delta pode ser fornecido como um terceiro parâmetro quando usamos variáveis em um assert que sejam float ou double. Mas como escolher o valor de delta? Cada caso é um caso. Para dinheiro, se colocarmos o delta como 0,1, estamos dizendo que uma diferença de até 10 centavos é aceita. Imagine um sistema de supermercado onde no final do dia o funcionário tem que fechar o caixa. Neste caso, estamos dizendo que se existir uma diferença de 10 centavos a mais ou a menos no caixa, tudo bem, não pediremos para o funcionário devolver ou ficar com a diferença. Mas para a compra de um único produto, uma diferença de 10 centavos pode ser grande. Então poderíamos usar o delta como 0,01 para indicar que aceitamos uma diferença de até 1 centavo. Mas se quiser ser mais preciso ainda, poderia incluir mais um zero. Então vou dizer que se existir uma diferença de 0,001 a mais ou a menos no resultado obtido, tal diferença é irrisória e será ignorada. Assim os valores serão considerados iguais, mesmo que não sejam exatamente iguais. Vamos incluir o delta e rodar os testes. Agora sim, tudo passou. Para ficar mais claro, imagina que o resultado esperado é 1.0 e informamos um delta de 0.1. Se obtermos 0.9 ou 1.1 como resultado, o teste passará. Então agora você entendeu o porquê de eu ter utilizado valores tão estranhos, por exemplo, para o limite. O limite normalmente é um valor inteiro, como R$500. Se eu colocar valores inteiros, apesar da variável continuar sendo double, com um limite de 500 e um depósito de 500, o saldo total esperado é de R$1.000. Ao executar os testes, eles passam novamente, mesmo depois de eu ter incluído um delta de 0.001, porque no caso desse assert, eu quero verificar se o valor esperado é igual ao valor obtido. Se eles forem exatamente iguais, o teste passa. Só que se existir uma diferença para mais ou para menos de no máximo 0.001, ele também passa. Então agora o meu teste não é mais intermitente. Ele não vai falhar por um pequeno erro de precisão. Mas se você está lidando com dinheiro, a forma mais recomendável é utilizar o tipo Big Decimal e assim evitar esses problemas de precisão. E se você precisa trabalhar com diferentes moedas, existe até a Java Money API. Ela permite representar os valores numéricos e qual a moeda que aquele valor representa. Então é isso. Podemos ver como detalhes sutis
podem fazer com que nossos testes falhem. É importante conhecer tais detalhes, pois assim, mais rápido será localizar e corrigir bugs. Espero que tenham gostado. Neste caso, não esqueçam de curtir e se inscreverem no canal. Até o próximo vídeo.